vocês. Muito bem, gente. Então nós estamos chegando mais uma vez no final do ano, mais uma vez no tempo de Natal, onde a gente vê os corações sendo movidos mais uma vez, as pessoas falando de coisas boas, paz na terra, boa vontade, coisas dessa natureza, né? E nós queremos de verdade colocar o Senhor Jesus no coração das pessoas cada vez mais. Então, é nossa intenção, é nosso privilégio poder ter o Senhor Jesus como nosso Salvador e poder transmitir isso de uma forma melhor, tá bom? Abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 2 e nós vamos pedir as bênçãos de Deus, vamos fazer essa leitura e depois nós vamos ver o que Deus tem a nos ensinar hoje, tá bom? Bem-vinda a Cleia também, né? Olha só, a Cleia, a Neide. Faz tempo, né, que você que não vinha. Muito bem, muito bom ter vocês aqui, viu? Junto com a dona Daisy e outros que estão aqui com a gente. É uma bênção poder ver, né, o Maurício, o milagre aqui presente, né, nessa igreja hoje. É muito legal. Mateus capítulo 2, gente. Nós estamos aqui na história bem conhecida dos magos. Vamos ler comigo. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu, ficou perturbado, e com ele toda a Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão, informem-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. E quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, tornaram para sua terra por outro caminho. Vamos orar, pedir as bênçãos de Deus sobre o nosso estudo de hoje. Pai, nós louvamos o Senhor porque o Senhor nos ensina sempre, apesar de tantas vezes a gente ver essa história, tantas vezes a gente passar por ela, sempre tem uma coisa nova que a gente consegue aprender dela. E Senhor, nos ensina hoje, nos relembra os fatos que nós precisamos aplicar nas nossas vidas, nos ajuda a centralizar mais o Senhor Jesus, principalmente agora que vamos ter essa semana onde vamos comemorar o Natal, e que o Senhor, Pai, seja engrandecido em nós. Obrigado por cada um que está presente hoje aqui, por cada peça, cada música, cada coisa que foi feita no culto ao Senhor hoje. Receba como adoração a vinda do nosso coração a Ti, e nos ajuda agora, mediante a Tua palavra, a poder transformar as nossas vidas
para ficar mais perto do Senhor. Pai, nós não queremos sair daqui hoje da mesma forma que entramos. Nós queremos, Senhor, ser transformados pelo Teu Santo Espírito. Nós queremos ser guiados pela Tua Palavra. Nós queremos ser tocados pelo Senhor, para melhorarmos a nossa vida, para nos chegarmos mais perto do Senhor e cumprir os propósitos do Senhor para as nossas vidas, principalmente nesse Natal, principalmente diante das pessoas que não Te conhecem. Pai, obrigado por a gente estar aqui hoje, obrigado por aquelas pessoas que estão nos vendo, estão participando, cultuando com a gente em casa, e que o Senhor seja engrandecido através de cada um de nós. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. A gente já tem passado várias vezes por essa história dos magos, né? E de como eles chegaram na época em que Jesus havia nascido, chegaram a Herodes para reconhecer o Senhor Jesus Cristo, mas essa história, apesar de ser muito conhecida, muitas vezes a gente tem alguns detalhes que a gente deixa passar. E o foco, a atenção da nossa história hoje, a estrela da nossa história hoje, sabe quem vai ser? A estrela. Ficou até emocionada, tadinha, lá em cima, vocês viram? Eu quero chamar a sua atenção hoje para a estrela. Por que a estrela? Porque ela teve um papel muito importante, fundamental até, na história do Natal. Apesar de ser um ser inanimado, completamente usado e dirigido por Deus. Mas vocês concordam comigo que teve um papel fundamental? Teve um papel primordial? Ela apareceu rigorosamente no dia em que Jesus nasceu. E ela teve a função de guiar os magos até o lugar onde Jesus havia nascido, em busca, desde o Oriente, em busca do Messias, o Rei de Israel, o Salvador da humanidade. E a estrela então passou a ter um papel de suma importância nessa história, né? Como a gente viu aqui, os magos, eles vieram buscando esse Messias. Então provavelmente eles conheciam as profecias de Balaão, que falavam a respeito da estrela. Você lembra de Balaão? A profecia de Balaão sobre o nascimento do Messias? Dá uma olhada em Números capítulo 24, versículo 17. Eles vão colocar aqui para nós, para você ver. Números 24, 17, no meio da história, olha só a profecia da estrela. Ele diz assim: eu o vejo, mas não agora, eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Aqui o que Balaão estava dizendo é que uma estrela iria surgir quando o Messias de Israel aparecesse e iria exterminar todas os inimigos, né, que Israel tivesse. Claro, a gente sabe que isso vai acontecer no futuro. Profecia de Balaão. Quem era Balaão? Você lembra de Balaão? O Balaão, o que a jumenta falou com ele, lembra? Grande profeta de Israel, nada, nem de Israel ele não era. Ele foi um profeta, falso profeta. Ele era um adivinho, era um agoreiro, que vivia naquela região do deserto, quando o pessoal estava saindo do Egito e indo para a terra prometida. Aí o que aconteceu? O rei de Moabe, que era um dos povos que o povo de Israel ia conquistar, subornou ou contratou, né, Balaão para profetizar contra Israel, né, para fazer agouros, fazer feitiços, macumbaria mesmo, será que a gente pode dizer isso, né?
Só que Deus não deixou. Deus falava com Balaão e fez com que ele só abençoasse o povo de Israel em vez de amaldiçoar, a ponto da própria jumenta falar com ele. Mas ele era um falso profeta. Mas o que é interessante é que isso teve grande importância para Israel, porque ele foi citado várias vezes quando se contava a história de Israel no Egito, como alguém que realmente trazia uma doutrina falsa, trazia uma coisa ruim para Israel e que foi combatido. Neemias falou dele, Moisés relembrou ele também, e no Novo Testamento até Pedro, Judas e o próprio Senhor Jesus falou dele quando estava falando das cartas no Apocalipse. Então ele tinha uma certa importância até para o povo de Israel. E os magos do Oriente deviam conhecer essa profecia, porque o próprio povo de Israel dava valor para elas. Mas eles não eram do Oriente? Como é que eles conheciam as profecias de Israel? Já parou para pensar nisso? O que os historiadores falam é que provavelmente eles eram persas. Lembra os medos e persas? História de quem? Daniel. Isso, Daniel, que foi levado para a Babilônia, que depois virou Média e Pérsia, e ele era grande lá na Babilônia e no reinado de Dario e de Ciro. Lembra? Provavelmente as escrituras foram levadas para lá também. E esses caras, os magos, eles eram religiosos, eles eram astrólogos, astrônomos. E você sabe que naquela época eles misturavam tudo, eles tinham um monte de deuses, e as estrelas faziam parte desse panteão de deuses. Então tudo que se dizia a respeito de estrelas, de deuses, interessava para eles. E de repente eles se veem com essa profecia. Eles se veem com uma profecia de Israel, falando a respeito do nascimento do rei Messias que ia acontecer. E aí, de repente, eles estavam lá numa boa, estavam estudando as suas estrelas, e aparece uma estrela nova. Eles eram experts nisso, mas aquela estrela não estava lá. Que estrela é essa? Onde já se viu uma coisa dessa aparecer? Uma estrela aparecer do nada? Isso é possível? Aí eles começaram a vasculhar, e acharam a profecia. Então eles disseram: nasceu o Messias de Israel, o rei de Israel nasceu. Vamos lá adorá-lo, vamos lá prestar o nosso culto a esse Deus Rei de Israel. E foi assim que eles então vieram para Jerusalém para prestar culto ao Deus Rei Messias, seguindo quem? A estrela. A estrela apareceu e eles vieram então para cá. Mas quando foi que eles chegaram? Na mesma noite, né? Porque eles chegaram, a gente vê os presepinhos com os reis magos chegando assim, né? Na manjedoura. Não, eles não chegaram na mesma noite de Natal. Dia 6 de janeiro, então. Foi dia 6 de janeiro que eles chegaram, que é o dia de Reis. Não, também não. Gente, você sabe muito bem, você sabe que Jesus não nasceu em 25 de janeiro, 25 de dezembro, tá? A gente comemora em 25 de dezembro, não faz mal nenhum, mas provavelmente ele nasceu em abril, maio, porque lá na região onde Jesus nasceu, em Belém, agora é inverno pesado em dezembro. Então os pastores não estariam no campo cuidando das ovelhas à noite, tá? Tá todo mundo recolhido lá por causa do frio. Em maio, abril, é aquela época do calor, é que eles ficavam no campo. Então provavelmente Jesus nasceu ali. E os magos não, eles não vieram
no dia que Jesus nasceu. Eles vieram provavelmente 2 anos depois. 2 anos depois. Notem que no versículo 16, quando Herodes ele quer matar as crianças, ele fala assim, ó: quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então ele perguntou para os magos: quando a estrela apareceu? Os magos devem ter respondido para ele 2 anos atrás. E demorou para eles chegarem do Oriente para lá, porque eles teve que preparar a viagem, tudo, não tinha avião, não tinha trem, não tinha nada disso. Eles vieram, provavelmente demoraram esse tempo todo para poder chegar. E também uma coisa que a gente tem que lembrar: a estrela não guiou eles para Belém diretamente, viu? A estrela apareceu no momento em que Jesus nasceu e depois desapareceu. Por isso que eles foram para Belém? Não, eles foram para onde? Jerusalém. Por quê? Por que eles foram para Jerusalém, bem no palácio de Herodes? Porque o rei vai nascer aonde? No palácio. Por isso que eles foram diretamente ali para o palácio de Herodes. E aí vocês lembram da história. Herodes mandou pesquisar onde o Messias havia de nascer, e então envia os magos até Belém. E aí é que vem a parte mais legal da história. Vamos voltar para o versículo 7 de novo? Põe lá, gente, põe lá para mim o versículo 7. Olha só que legal. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato que a estrela tinha aparecido. 2 anos atrás, mais ou menos, apareceu assim, assado, tá bom então. Então enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino, e logo que encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Nada. Lembra que o pastor Rodrigo ensinou para a gente quem era o Herodes, há 2 semanas atrás? Quem era esse Herodes? Ele queria adorar Jesus? Nada. Ele queria matar Jesus, porque ele era uma ameaça para ele. Olha o versículo 9. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho. Olha só que legal. E a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Gente, uma estrela apareceu de novo. A estrela apareceu de novo. Se já era um feito sobrenatural, a estrela aparecer quando Jesus nasceu, no dia do nascimento de Jesus, agora você imagina essa estrela aparecendo de novo, quando eles saem do palácio, e não só isso, ela baixa o suficiente para poder guiar eles até Belém, andando e ainda apontando o lugar aonde Jesus estava. Essa estrela foi o milagre de Deus, foi um dos milagres de Deus naquele dia. Sabe o que a estrela estava falando? Se ela pudesse falar: olhem para mim, eu vou mostrar para vocês onde Jesus está. Olhem para mim, eu vou orientar vocês. A estrela estava brilhando, ela estava se destacando para poder mostrar para eles: vem cá, vem aqui, ó, é a mim que vocês têm que seguir. Eu vou apontar para vocês onde ele está. E ela guiou de verdade os magos e apontou para eles: me sigam, e vocês, que quem vocês procuram está aqui, ó. E ela apontou o lugar exato onde eles estavam. E é interessante que no versículo 10, o Mateus ele fala assim: quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Por quê? Porque eles não tinham visto a estrela no caminho para Jerusalém. A estrela tinha desaparecido. Quando eles saíram do palácio, a estrela apareceu de novo. Aí que eles ficaram exaltados, de alegria, até que ela chegou até o palácio. Tá, gente, é aqui que eu quero chegar.
nós devemos ser como estrelas, como essa estrela, brilhando e guiando as pessoas até quem? Você não está aqui hoje por um motivo, só porque é coincidência, tá? Você não está assistindo esse culto hoje só porque não tinha mais nada melhor para fazer. Deus quis que você estivesse aqui hoje. Deus quis que você assistisse e ouvisse essa mensagem, visse essas peças, visse essa movimentação aqui, esse ensino, porque Ele tem uma coisa importante para falar para você, que você precisa brilhar para o Senhor. As pessoas precisam ver a estrela do Natal, a estrela de Belém em você. É isso que a estrela ensina para nós. Eu, estrela? Sim. Se nós conseguimos cumprir com dedicação essas duas tarefas que a estrela cumpriu, brilhar e guiar, nós vamos ter cumprido o nosso papel de discípulos do Senhor Jesus Cristo com vontade, com afinco. É assim que Ele quer o que nós façamos. É assim que Ele quer que a gente faça. Tá bom? Então, vem comigo. Deixa eu tentar explicar para você esses dois papéis, rapidinho. Nós não vamos nos demorar muito não. O primeiro que eu falei é brilhar. As estrelas brilham. Uma estrela sem brilho não é uma estrela. Uma estrela sem brilho não tem valor nenhum. E o brilho chama a atenção para a gente para um destaque. Elas realmente se destacam. Se você olhar para o céu, você vai ver aquele brilho. Por quê? Porque elas se destacam no meio da multidão. Então as estrelas, elas são usadas como destaque, inclusive no mundo inteiro elas são usadas como símbolo de destaque. Você quer ver como isso é verdade? Como é que você pode saber que um hotel ou que um restaurante é muito bom? 5 estrelas, não é verdade? Se você vê quantas estrelinhas tem naquele hotel ou naquele restaurante, e você sabe se ele é bom ou não. Tem algum militar aqui? Não? Já foi militar? Quais são as maiores patentes no exército, marinha, aeronáutica, essas coisas? Simbolizado por quê? O que simboliza? Estrela. General de quantas estrelas? Né? As estrelas também, as mais altas patentes, têm quantidade de estrela colocada. Se uma pessoa se destaca no esporte ou na mídia, eles são chamados, esse cara é uma estrela do futebol, né? Estrela de cinema, astro da música ou na modalidade. Gente, até Satanás, quando se destacou, foi chamado de estrela. Lá em Ezequiel capítulo 14, versículo 12, ele é chamado de estrela da manhã. Sabe da onde vem a palavra Lúcifer? Vem daí. É latim. Lúcifer é a palavra latina, junção de duas palavras que significam luz e portador. Então, Lúcifer significa portador da luz. Quando ele estava em destaque, ele era também uma estrela. Ele era chamado de estrela. Então, a ideia é que nós também tenhamos destaque, é que a gente também brilhe para as pessoas, para que as pessoas vejam Jesus em nós, para que as pessoas queiram olhar para a gente e ver Jesus. Levanta a sua mão e responda a minha pergunta. Quantos aqui gostam de ter um monte de gente olhando para você? O André fez assim,
Ai, pastor, eu não gosto de ir lá na frente, porque vou ter que falar no meio da frente de um monte de pessoas. Quanta gente, né? Principalmente se você é curitibano na gema, né? Você não gosta de ser destaque em lugar nenhum, não é isso? A gente não tem vergonha que as pessoas olhem para a gente. Agora, talvez você está falando, que é isso, pastor? Esse negócio de brilhar, de se destacar, para mim é uma coisa extremamente difícil. Como é que eu vou fazer um negócio desse? Para a senhora não é, dona Ismênia? Ou coisa boa? Não, tem gente que tem isso com naturalidade. Mas cá entre nós, a maioria de nós tem que fazer um grande esforço para que isso aconteça. Você concorda comigo? Mas o que a gente faz que é muito fácil, que tem muito valor? As coisas que realmente têm valor não são feitas com certo esforço, não são feitas com certo sacrifício. Então, se destacar, brilhar, também vai exigir da gente, principalmente de alguns de nós, mais sacrifício do que de outros. Mas eu quero passar para você 3 palavras de ânimo, tá bom? Que a palavra de Deus nos dá, para que a gente, como estrela, a gente possa brilhar de verdade para Jesus. Principalmente se você tem essa dificuldade, tá? Primeira palavra de ânimo, tá? Primeira palavra de ânimo. Você já está em destaque somente por ser um discípulo de Jesus, quer você queira, quer não. Entendeu? Vou repetir. Você já está em destaque só por ser um discípulo de Jesus, quer você queira, quer não. Isso é ânimo, pastor? Isso é palavra de ânimo? Não, mas é verdade. Nós já estamos em destaque. Você quer ver? Olha Filipenses capítulo 2, versículo 15. Dá uma olhada ali. O apóstolo Paulo coloca assim, ele está falando, é aquele versículo que vem na sequência do façam tudo sem murmuração nem contendas, porque o que tem de gente que reclama de ter que fazer as coisas, de ter que se sacrificar um pouquinho para fazer aquilo que Deus manda. Olha só, ele diz, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis. Preste atenção agora, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês o quê? Brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Gente, a questão aqui não é se eu quero me tornar uma estrela para brilhar para Cristo. Você já é uma estrela. A gente só tem que ver se você está apagado ou está acesa. Se você é uma nova, uma estrela nova, daquelas super brilhantes, supernova, né? Ou se é um buraco negro. A gente só tem que saber que tipo de estrela você é, porque você já é uma estrela. Você já brilha no meio desse mundo que está em trevas. Essa é a coisa mais importante. As pessoas sempre estão olhando para a gente. Já não aconteceu isso com você? Quando sabem que a gente é crente, sabem que a gente é discípulo de Jesus, elas não olham para a gente de uma forma um pouquinho diferente? Elas não esperam já que a gente haja de uma forma diferente? Já não aconteceu isso com você? Eu estava na faculdade, quando eu estava na faculdade, aconteceu um negócio bem interessante. Nós estávamos numa aula e o pessoal sabia que eu era pastor, né? Eu estava na aula e de repente o professor começou a falar de como a fé religiosa, não só cristã, qualquer fé, atrapalhava o tratamento psicológico, atrapalhava o desenvolvimento psicológico das pessoas. Quando ele começou a defender a tese, todo mundo olhou para mim.
pessoal na classe, todo mundo virou para mim, né? Por que eles olharam para mim? O que você vai falar, Paulo? Agora era a hora de brilhar. Entendeu? Eles esperavam que eu falasse alguma coisa. Por quê? Porque eles esperavam que eu defendesse a posição contrária àquilo que aquele cara estava falando. Porque eles sabiam quem eu era. Eles sabiam discípulo de quem eu era. Eles sabiam com quem eu parecia e quem eu refletia. E eles esperavam que eu falasse alguma coisa. Qual deveria ter sido a minha atitude? Vamos lá, gente. Defender a fé? E a senhora acha que eu fiz isso no meio de uma faculdade de psicologia? No meio de um bando de psicólogos e gente que não quer saber nada de Deus? A senhora acha que eu fiz isso? Claro que eu fiz! Ora as bolas! Que susto, né, nega? Que susto, né? Claro que eu fiz! Por que não? O que ele está falando é só um pensamento, é só uma teoria. O que nós temos é a verdade, não é a teoria. O que nós temos é aquilo que move as nossas vidas, gente. Por isso que o que está aqui dentro tem que brilhar. Por isso que o apóstolo Paulo está falando, a gente tem que ser estrelas de verdade no universo. Não tenha vergonha de defender sua fé. Não tenha vergonha de falar para as pessoas que Cristo mora dentro de você e que você é um discípulo, uma discípula de verdade do Senhor Jesus Cristo. Não tenha vergonha de agir. Ai, pastor, mas eu não sei direito o que eu vou falar. Se a pessoa chegar para mim e fazer uma pergunta, como é que eu vou responder? Quer saber como é que você vai responder? Olha o que o Senhor Jesus falou para você. Eu não vou nem falar nada, vou deixar ele falar. Olha lá, Lucas capítulo 12. Olha o que ele disse ali no versículo 11. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governadores e das autoridades, de qualquer gente, qualquer um, tá? Não se preocupem com a forma pela qual se defenderão, ou com o que dirão. Por quê? Pois naquela hora, o Espírito Santo ensinará o que deverão dizer. Você tem o Espírito Santo morando dentro de você? Tem certeza? O Espírito Santo de Deus mora em você, habita em você. Se não habita, você precisa deixar Ele entrar no seu coração agora. Tem que confessar os seus pecados diante do Senhor e receber Ele como seu Salvador, para que Ele possa vir e habitar dentro de você e você possa brilhar para o Senhor, como a estrela de Belém brilhou. Então, gente, essa é a primeira palavra de ânimo que eu quero dizer para vocês. Você já brilha. Você já brilha. Segunda palavra de ânimo que eu quero falar para você sobre o que você já brilha é sobre a questão de que não é necessário chamar atenção para si. As pessoas não gostam que as pessoas olhem para a gente, né? Mas não tem necessidade nenhuma de chamar atenção para você. O que a gente tem é que iluminar Cristo com a luz que reflete de dentro da gente para as pessoas. Você quer ver? Tonhão, me ajuda aí. Tudo. Dá para ver? O que vocês estão vendo? Vocês estão vendo o quê? Estão vendo a lanterna, não? Ah, estão vendo a lanterna porque eu falei para olhar para a lanterna, né?
Mas primeiro você olhou para onde? Para onde a luz da lanterna está apontando. Que cor que é a minha lanterna? Tem certeza? Hã? Tomara que seja, né? Parece, né? Pode ligar, Tonhão. Obrigado. É preta mesmo. Mas você precisa prestar atenção na lanterna? Nós somos lanterna, gente. A luz que sai de dentro da gente tem que apontar para Ele. Quem tem valor? A luz, a lanterna ou a luz que sai de dentro da lanterna? Porque se a pilha falhar, vou lá, pego uma outra lanterna e continuo a fazer a mesma coisa. Está entendendo? Então não é uma questão de chamar atenção para você, é de iluminar com a luz que Cristo tem dentro de você. Então, não se preocupa com essa história de, se eu vou falar de Jesus, as pessoas vão ficar olhando para mim. Não, elas nem vão prestar atenção em você. Você é o de menos. As suas palavras vão ser, eu não sei falar direito, não importa. Moisés também não sabia falar direito. E foi um dos principais líderes de Israel. Você acha que Pedro sabia falar direito? Um pescador bronco daquele jeito? Ele foi escritor de cartas do Novo Testamento, gente. Ele foi o líder do começo da igreja. Não é nós, não precisa chamar atenção para a gente. Foi o que a estrela fez, ela não chamou atenção para si. Ela apontou para o lugar onde Jesus estava, iluminou o menino. E o que aconteceu depois? O que aconteceu com a estrela depois que ela apontou o lugar onde Jesus tinha nascido? Você ouviu falar da estrela depois que os magos saíram lá da casa? Não se fala mais da estrela. Nunca mais se ouviu falar dessa estrela. Por quê? Cumpriu o seu papel. Não é importante a estrela. Importante é para quem ela apontou. Pegou? Então, gente, brilha. Brilha. E a terceira palavra de ânimo que eu quero dar para vocês. Não é necessário chamar a atenção para si, mas iluminar. E também não é necessário você ser uma pessoa extrovertida. Viu? Não é necessário nem um pouquinho. Você precisa, não é ser extrovertido. Você precisa ser 5 estrelas. Entendeu? Quando as pessoas pensam em você, olham para você, quantas estrelas elas te dão? Uma estrela, 2 estrelas ou 5 estrelas? Hein, Olien? Você é um cara 5 estrelas? Você é suspeita para falar, tá, irmãzinha? Você está entendendo? A gente não precisa ser extrovertido para brilhar. A gente precisa ser. As pessoas precisam olhar para a gente e enxergar Jesus. E isso acontece como? Através daquilo que a gente é, daquilo que a gente faz, e muito menos do que aquilo que a gente fala. Quer ver? Dá uma olhada em Mateus capítulo 5, versículo 14. Ele começa falando assim: vocês são a luz do mundo, não é? E lembra que ele também falou que ele é a luz do mundo. E nós, igualzinho ele. Pula para o 16 para mim, faz favor. Depois você lê o restante. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Para quê? Continua. Para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, a ideia aqui é que as pessoas, olhando para nós, olhando para as nossas boas obras, olhando para aquilo que a gente faz, essas obras brilhem tanto que eles glorifiquem a Deus.
esse cara é 5 estrelas. Olha só, essa menina, essa senhora, vou te contar, ela é 5 estrelas. As nossas obras é que vão demonstrar quantas estrelas a gente tem para as pessoas. A luz da nossa estrela vai brilhar através daquilo que a gente faz pelas pessoas. Isso é uma coisa muito, muito importante, gente, porque é uma coisa simples da gente fazer. Nós estávamos conversando esses dias, eu estava conversando com a Mabel. Cadê a Mabel? Está lá embaixo. Ela falou de um bolo, um brownie, que ela fez para uma vizinha, não foi? Ela fez um brownie, levou para a vizinha, que ela sabia que a vizinha gostava, levou com um folhetinho, levou com um estudo, só para demonstrar amor, e as vizinhas amaram, as filhas dela gostaram. Sabe, sem qualquer tipo de segundas intenções. Simplesmente, sabe, quando alguém muda para o seu condomínio, você já viu alguém mudando para o seu condomínio? Você já foi lá e se apresentou e falou, bem-vindo? Às vezes é uma pessoa nova que não conhece ninguém ali, não sabe o bairro, não sabe onde tem um supermercado, não sabe onde tem uma farmácia, não tem contato nenhum, às vezes veio de uma outra cidade, e você pode ser o contato dela ali naquele lugar. Um vizinho seu, ou alguma coisa parecida com isso. Você sabe, você fica sabendo que um parente seu, um vizinho seu, aconteceu alguma coisa em casa, queimou uma lâmpada, queimou um chuveiro, e você sabe consertar, vai lá, te oferece para consertar, para ajudar. É uma coisa que muitas vezes a gente vai gastar 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Às vezes a pessoa nem tem dinheiro para poder pagar alguém para fazer, e você vai lá e pode fazer isso para a pessoa. Ou simplesmente, gente, chorar com alguém que está sofrendo. Sabe, não é chegar para a pessoa, sentar do lado dela e dar um sermão de como ela tem que parar de chorar. Não, é chorar junto, pronto, não precisa falar nada. Nada. Isso é ser um discípulo 5 estrelas. Isso é você ganhar as pessoas primeiro para você, para depois ganhar para Jesus. Como a gente tem falado. As pessoas precisam ver Cristo na gente primeiro, para então confiar em Cristo. E a gente pode brilhar assim. Quando as pessoas pensarem em você, lembra disso. Elas vão avaliar você por aquilo que você é e por aquilo que você fez para elas, pelo seu relacionamento com elas, por aquilo que elas enxergam em você, até no relacionamento com outros. Você brilha, você demonstra diante das pessoas o seu bom relacionamento com a sua família. Sabe aquela coisa de você estar descendo do elevador, brigando com seu filho, brigando com a sua esposa, e todo mundo ao redor ouvindo? Sabe aquela coisa de você andar pela calçada ou na vizinhança com a cara fechada, sempre emburrado, tratar mal os seus clientes, tratar mal os seus companheiros de trabalho? Porque eu estou lá para trabalhar, não estou lá para fazer amizade. Já ouvi crentes falando isso. Não, gente, a gente tem que brilhar onde a gente estiver. A gente tem que ser 5 estrelas aonde a gente estiver. Isso é se destacar, isso é brilhar para Cristo. E nós já brilhamos. E só para a gente encerrar, as estrelas também não só brilham, mas elas guiam. Como a estrela de Belém guiou os magos. Você sabia que as estrelas, elas eram GPS dos viajantes da antiguidade, né? Eles se guiavam pelas estrelas. Então isso
é interessante. Mas o caso da estrela de Belém foi diferente, porque foi um caso sobrenatural. Primeiro, ela apareceu de uma forma única para dizer que Jesus tinha nascido, apontar que Jesus havia nascido, o Messias havia nascido. E depois, primeiro ela apontou, e pelas Escrituras, os magos souberam que o Messias havia nascido. E depois, quando os magos já estavam em Jerusalém, pessoalmente, ela guiou os magos até Belém. Duas situações que nós também podemos guiar as pessoas. Primeiro, ensinando o caminho através das Escrituras, guiando as pessoas a Cristo através da palavra de Deus. Afinal de contas, a palavra de Deus é a verdade, não é? E quem mais é a verdade? Jesus é a verdade, e nós conhecemos a verdade de Cristo através da Bíblia. Nós devemos conhecer a Bíblia para poder transmitir a Bíblia e mostrar o caminho também pessoalmente, brilhando em nós, através do nosso bom testemunho, através das nossas boas atitudes, através de decisões acertadas e sábias que a gente faça, através de demonstrações fáceis e visíveis de amor por Deus e pelas pessoas, através de repúdio pelo pecado, até quando o pecado é pequenininho. Nós estávamos conversando ontem aqui na igreja sobre mentiras pequenininhas, mentiras que não parecem mentiras, mas que no fundo que é tão comum hoje em dia, e a gente vê que a gente tem que repudiar isso, e ter uma comunhão tão próxima de Deus que as pessoas em volta sejam, sei lá, sacudidas quando estiverem perto da gente. Sabe, guiar as pessoas até Deus. Quantas pessoas você já guiou para Deus? Já parou para pensar? Quantos anos você tem de vida cristã? Quantos anos você tem que você já aceitou Jesus como seu Salvador? E quantas pessoas nesse percurso você já levou até Jesus? Você, pessoalmente, já levou até Jesus? Porque você é um discípulo de Jesus, não é? E uma das funções do discípulo é fazer discípulos, não é isso? Quantas pessoas você já levou para Jesus? A nossa função como estrela é guiar as pessoas a Jesus. Então, gente, presta atenção nisso. Nós não podemos ser pessoas obscuras na sociedade. Nós precisamos fazer diferença na vida dos outros. E isso significa brilhar como estrelas. Isso significa imitar a estrela de Belém. Como a estrela de Belém brilhou naquela noite de Natal, a gente precisa brilhar para as pessoas e guiar as pessoas para onde quer que Deus queira que a gente guie. Jesus, o que Ele quer da gente é que a gente seja para os outros aquilo que Ele é para nós. Ele quer que a gente seja a luz do mundo para as pessoas, porque Ele é a luz do mundo para a gente. Agora, olha o pensamento final. A partir daqui nós vamos cantar e encerrar o nosso culto. Cadê a Alice? Pode vir. Pensamento final. A estrela de Belém não tinha escolha. Ela não podia chegar para Deus e falar: não quero brilhar, não quero fazer esse percurso, não quero aparecer. Ela era um ser inanimado, não tinha vontade própria. Mas nós temos? Sim. Sim ou não? Nós podemos escolher ficar apagados. Nós podemos escolher
brilhar ou continuar apagados como muitas vezes a gente fica? Então, tome uma decisão hoje. Dá uma avaliada naquilo que já aconteceu na sua vida. Dá uma avaliada para ver se realmente você está brilhando como Deus quer que você brilhe. Não é como eu quero, tá? Tá bom, eu sou seu pastor, eu gostaria muito que você ficasse brilhando o tempo todo. Mas Deus tem um propósito para você na sua vida. Mediante esse ensinamento que a gente teve hoje, esse exemplo maravilhoso, o quanto você realmente é 5 estrelas para Deus. O quanto você realmente tem guiado pessoas até Jesus. O quanto você tem brilhado ou ofuscado essa estrela que já existe dentro de você. Talvez você esteja aqui hoje, esteja ouvindo essa mensagem e fale: pastor, eu nem sei se eu tenho uma estrela dentro de mim. Eu não sei se eu tenho um relacionamento direto com Deus. Às vezes Deus para mim é uma coisa muito distante. Então eu digo para você: receba Jesus como seu Salvador. Arrependa-se dos seus pecados agora e peça para Ele entrar, e Ele vai brilhar dentro de você como brilha na vida de muitos aqui hoje. Você pode pedir para Ele. Ele disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então, você pode agora receber o Senhor como seu Salvador e deixar essa luz entrar no seu coração, entrar na sua vida. Mas se isso já aconteceu com você, avalie então, para ver o quanto você está deixando a luz brilhar. Porque a luz de Cristo não é fraquinha. A luz de Cristo que está dentro de nós é um holofote, é um sol, é uma estrela de sei lá que grandeza. Mas ela está sob nosso domínio para deixar os outros verem ou não. Ele permite isso para a gente. Avalie a sua vida. Nós vamos cantar um hino que é bem providencial agora. Sabe como é que é o nome desse hino? E não é só um hino, é uma oração. Senhor, eu quero brilhar por Ti. Então, faça desse hino que nós vamos cantar agora, dessa música, uma oração de verdade. Não deixa que seja só da boca para fora, tá? Mas cante do seu coração. Fique de pé. Vamos cantar esse hino para a honra e glória do nosso Deus.